Eu sempre acreditei que o ciúme era sinal de insegurança. Cresci ouvindo que mulheres fortes não se incomodam com outras presenças femininas na vida dos seus parceiros. Então, quando conheci a Natália, a melhor amiga do meu marido, fiz de tudo para agir com maturidade. Sorria, fazia perguntas, mostrava interesse, mas por dentro algo sempre me incomodou. Eles se conheciam há anos, antes de mim, antes de qualquer outra mulher na vida dele, segundo o que ele mesmo dizia. Tinham uma conexão que parecia inquebrável, repleta de piadas internas, apelidos bobos e histórias que ele nunca se preocupou em me contar. No começo, achei até bonito. Pensei, que bom que ele tem uma amizade assim. Mas aos poucos, fui percebendo que não era apenas amizade. Era um vínculo que me fazia sentir como uma intrusa na vida do próprio marido. Não estou dizendo que havia traição, pelo menos não da forma que costumamos imaginar. Mas havia algo ali. Um tipo de lealdade cega que me excluía. Quando brigávamos, era ela quem ele procurava. Quando tinha boas notícias, era ela quem ele contava primeiro. E eu, que divido cama, rotina, sonhos e dores com ele, era sempre a segunda a saber. Isso começou a me corroer. Me lembro do primeiro jantar em que ela veio em casa. Eu tinha preparado tudo com carinho. Lasanha caseira, vinho tinto, uma mesa posta que eu demorei horas para montar. Queria agradar, queria que ela gostasse de mim. Mas ela chegou com aquele sorriso enviesado e um presente que era, na verdade, para ele. Um álbum de fotos deles dois em viagens antigas. Naquele instante, algo quebrou dentro de mim. Não era só o presente. Era a forma como ela o olhava. Como falava dele como se eu não estivesse ali. E ele ria, relembrava, pegava o álbum e virava página por página como se eu fosse uma sombra na sala. Eu me senti transparente. Depois daquele jantar, ela passou a frequentar nossa casa com mais frequência. Sempre com alguma desculpa. Só passei para deixar isso. Tava aqui perto e resolvi entrar. Ela nunca me perguntava se eu queria companhia, apenas surgia. E ele achava tudo natural. Diziam que era como irmãos, que eu estava exagerando. Talvez eu estivesse mesmo. Talvez o problema fosse eu. Com o tempo, essas visitas foram se tornando mais frequentes e mais invasivas. Um dia, entrei no nosso quarto e encontrei ela sentada na beirada da nossa cama, mexendo no violão dele. Eu congelei. Ela me olhou e disse: "Estava com saudade dessa época. Lembra, Lucas?" Eles riram. E eu só queria desaparecer. Outras vezes, ela pegava coisas da nossa geladeira como se fosse da casa dela. Certa vez, vi uma mensagem no celular dele. "Fiz aquele molho de tomate que você ama. Passa aqui mais tarde?" E ele foi. Nem me consultou. Só disse que ia dar um pulo rápido na casa dela. Comecei a me perguntar: em que momento eu tinha perdido o meu lugar? Eu era esposa no papel, mas parecia estar disputando espaço com uma sombra do passado que se recusava a sair da sala. Durante muito tempo, eu tentei ser o que esperavam de mim. Engolia a seco cada pequena humilhação e me convencia de que era coisa da minha cabeça. Que ela era só uma amiga. Que ele me amava. Que eu não podia exigir que ele cortasse um laço tão antigo só porque eu estava me sentindo insegura. Então, eu me oferecia para cozinhar quando ela vinha. Ajudava nos eventos da família dela. Cheguei a ir com ela em lojas para escolher presente para o aniversário do pai dela. Queria mostrar que não havia rivalidade, que podíamos ser amigas também. Mas a verdade é que, por dentro, eu estava murchando. Me sentia cada vez mais pequena, como se meu valor estivesse condicionado à minha capacidade de aceitar tudo calada. A Natália era sutil. Nunca me atacava diretamente. Mas seus comentários tinham veneno. "Você é tão calma. Às vezes acho que falta um pouco de energia no seu jeito, sabe? Lucas sempre gostou de mulheres mais despojadas, mas você é tão diferente. Você já pensou em mudar o corte do cabelo? Talvez deixasse seu rosto mais leve." Eu sorria. Sempre sorria. Mas cada palavra dela era como uma faca afiada, me ferindo em lugares que eu nem sabia que existiam. Comecei a duvidar de mim. A me olhar no espelho e pensar: será que ele ainda me ama? Será que me escolheu de verdade? Comecei a mudar, sem perceber. Mudei o cabelo, o estilo. Me esforcei para parecer mais interessante. Mas nunca era o suficiente, porque não importava o que eu fizesse. Ela sempre estava lá, como um espelho cruel refletindo tudo o que eu não era. Então veio o pedido. Era o aniversário da mãe dela, uma mulher por quem eu nutria até certo carinho, apesar de mal nos falarmos.
Natália me ligou, dizendo que precisava muito de ajuda para organizar a festa. Disse que confiava em mim, que eu era organizada, centrada, que só eu poderia dar conta. Fiquei lisonjeada. Era a primeira vez que ela me procurava como amiga, e não como espectadora da vida dela com meu marido. Disse sim na hora. Talvez fosse a chance de nos aproximarmos, de mostrar a ela que eu não era uma ameaça, apenas uma mulher tentando amar em paz. Mal sabia eu que aquele favor seria o início da minha maior humilhação. Ela me ligou numa terça-feira de manhã. Eu ainda estava com a xícara de café na mão quando atendi, sem imaginar o que viria daquele simples "Oi, tudo bem?". Natália parecia aflita, dizia que a festa da mãe estava se aproximando e que ela não estava dando conta sozinha. Falava rápido, como se tivesse ensaiado. E então veio o pedido. "Você me ajudaria com a organização? Você é tão boa nisso?". Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Confesso que meu primeiro impulso foi recusar. Depois de tudo o que eu já tinha engolido em nome da paz, aquela seria uma boa hora para me preservar. Mas o tom da voz dela parecia tão sincero, e o pior, eu ainda queria agradar. Ainda queria fazer parte. Queria que ela me visse como mais do que a esposa do Lucas. Então eu disse sim. Disse que podia contar comigo para tudo. Mal sabia eu que, ao dizer aquelas palavras, estava entregando minha dignidade nas mãos dela. Nos dias seguintes, mergulhei de cabeça. Fiz listas, organizei orçamentos, liguei para fornecedores. Cheguei a usar meu próprio cartão para antecipar pagamentos. Natália parecia grata no começo, elogiava minha dedicação, me chamava de salvadora. E eu, boba, sorria por dentro. Comecei a ir até a casa dela com frequência. Passávamos tardes inteiras montando lembrancinhas, decidindo cardápio, escolhendo flores. Às vezes, Lucas aparecia por lá, e nós três ríamos juntos. Uma cena que teria me feito feliz, se eu não sentisse o tempo todo que ela estava me testando. O pior é que ela conseguia. Com pequenas frases, com olhares atravessados, com perguntas sutis que me faziam duvidar das minhas escolhas. "Tem certeza que essa cor combina com o salão?" Ou "Acho que minha mãe gosta mais de bolo simples. Mas tudo bem, a gente faz como você preferir." Mas eu continuava. Ignorava as alfinetadas e focava no objetivo: fazer uma boa festa, mostrar que eu era capaz. Eu queria que ela me respeitasse. Queria que me visse como uma aliada. Queria, desesperadamente, um lugar naquele círculo que sempre me excluiu. Na semana da festa, tudo mudou. Natália começou a se afastar das decisões. Parou de responder minhas mensagens com agilidade. Cancelava encontros marcados. Me deixava sozinha com os fornecedores. Parecia não se importar mais com nada, mas dizia sorrindo que confiava totalmente em mim. Foi quando percebi. Ela tinha me delegado tudo, mas não com gratidão. Era um desprezo sutil, como se dissesse: "Faça aí, já que você precisa tanto provar algo." Eu não queria acreditar, mas estava claro. Quando a mãe dela elogiava algo da decoração nas visitas rápidas que fazia, Natália dizia: "Foi a fulana que fez. Ela gosta dessas coisas." Nunca nós, nunca a gente pensou. Sempre eu, sozinha, como se fosse uma estranha contratada. E eu comecei a me sentir exatamente assim, uma prestadora de serviço, invisível no meio de uma família que me olhava com certa condescendência. Lucas percebia minha exaustão, mas não dizia nada. Quando tentei desabafar, ele respondeu com aquele tom neutro que me matava por dentro. "Mas você se ofereceu, amor." Ele não entendia. Ou não queria entender. Para ele, era mais uma das minhas implicâncias com a Natália. Mais uma vez, eu era a problemática. Começamos a brigar. Pequenas discussões viravam guerras silenciosas. Ele se irritava com meu tom, com minha cobrança, com meu cansaço. E eu me perguntava: como é que eu cheguei aqui? Como fui parar num lugar onde ajudar virou motivo de dor? Na véspera da festa, dormimos de costas um para o outro. No escuro, chorei em silêncio. Senti que algo estava prestes a acontecer. Algo grande. Mas mesmo assim, fui. Cheguei cedo ao salão. Conferi cada detalhe. A mesa de doces estava impecável, as flores lindas, o bolo no centro, tudo feito com extremo cuidado. Gastei energia, tempo, dinheiro. E, o mais importante, coloquei meu coração em cada parte daquela festa. As pessoas começaram a chegar. Cumprimentei todas com um sorriso, mesmo quando me olhavam como se eu fosse apenas uma ajudante. Lucas estava ali, mais distante. A mãe da Natália foi gentil, agradeceu pelo esforço. Natália, como sempre,
Era o centro das atenções. Circulava entre os convidados como uma estrela. E eu era só a sombra. O momento veio como um soco. No meio da festa, um dos tios dela pegou o microfone e chamou Natália e a mãe para a frente. Era a hora dos agradecimentos. Falaram de tudo, dos doces, das flores, da música, da decoração. E então ele perguntou: quem organizou essa festa maravilhosa? Natália sorriu e disse: ah, foi uma loucura. Mas a gente deu um jeito, né? Fui pegando uma coisa aqui, outra ali. Não sei nem como saiu tudo tão lindo. Quase não dormi essa semana. Não mencionou meu nome, nem uma vez. Nem um obrigada genérico. Nada. Eu congelei. As pessoas bateram palmas. Olharam para ela como se fosse uma heroína. E eu, parada num canto, com os olhos marejados, percebi ali, no meio de todos, que tinha sido usada. E que minha dor não importava para ninguém naquele lugar. Saí do salão sem me despedir de ninguém. Lucas veio atrás, mas só no estacionamento. Me olhou como se não entendesse. E eu não disse nada. Porque naquele momento eu entendi mais do que nunca. Se eu não me defendesse, ninguém faria isso por mim. O caminho de volta para casa foi feito no mais absoluto silêncio. O tipo de silêncio que não grita, mas pesa. Que não estoura os ouvidos, mas aperta o peito. Eu olhava pela janela do carro, tentando não desabar ali mesmo, com os olhos fixos em nada, enquanto por dentro minha cabeça pulsava com 1000 vozes. Lucas dirigia com as mãos tensas no volante. Eu sabia que ele queria perguntar, que tentava entender o que estava acontecendo, mas também sabia que ele já desconfiava. Sabia que a humilhação daquela noite não tinha sido leve, nem disfarçada. Quando finalmente estacionamos na garagem, ele soltou um: "Você não vai entrar?" E eu, com a voz mais firme que consegui encontrar, respondi: "Não agora." Fiquei ali sentada, enquanto ele entrou e me deixou com meu mundo em ruínas. Não chorei naquele momento. Só respirei fundo, porque havia uma dor diferente crescendo dentro de mim. Não era só tristeza. Era indignação. E ela, pela primeira vez, me deu força. Naquela madrugada, esperei ele dormir. Entrei em casa pé ante pé, fui direto para o banheiro e me tranquei. Foi lá que as lágrimas vieram. Vieram como um furacão contido por dias, semanas, talvez anos. Chorei pela festa, pelo desprezo, pela solidão que vinha crescendo entre nós. Mas o que mais doeu foi perceber que eu deixei isso acontecer. Que eu me calei tantas vezes, me curvei tanto, que acabei me tornando invisível até para mim mesma. Me perguntei onde eu tinha me perdido. Quando exatamente eu deixei de me proteger para tentar agradar alguém que nunca quis me acolher. Naquele espelho embaçado do banheiro, enxerguei uma mulher cansada. Mas também vi, pela primeira vez em muito tempo, um olhar que pedia mudança, que implorava por respeito. Nos dias seguintes, Lucas fingiu que nada tinha acontecido. Me tratava com gentileza, como quem tenta acalmar uma fera ferida sem saber onde está o machucado. Mas não falou sobre a festa. Não perguntou como eu me senti. E isso foi ainda pior do que se tivesse discutido comigo. Eu queria que ele perguntasse, que dissesse: "Eu vi o que ela fez." Mas ele não disse, e eu também não falei. Algo dentro de mim estava cansado demais para explicar o óbvio. Vivíamos como dois estranhos educados. Eu cozinhava. Ele comia em silêncio. Dormíamos lado a lado, mas distantes como continentes. E a ausência de diálogo era, por si só, um grito de socorro que ninguém ouvia. Na minha cabeça, o filme da festa se repetia. O sorriso dela, as palmas, o microfone, o meu nome engolido, como se nunca tivesse existido. E mais uma vez percebi. Não era só sobre a festa. Era sobre tudo. Era sobre anos tentando pertencer, tentando conquistar um espaço que nunca foi realmente meu. Lucas sempre foi um homem bom, discreto, trabalhador, calmo. Mas entre eu e Natália, ele parecia um adolescente dividido. Nunca teve coragem de impor limites. Nunca se posicionou. Dizia que ela era só uma amiga, que eu via coisas onde não tinha. Mas no fundo ele sabia. Ele sempre soube. Talvez por medo de conflito. Talvez por conveniência. Afinal, enquanto eu lutava por respeito, ele se beneficiava do conforto de ter duas mulheres cuidando dele de formas diferentes. Uma emocionalmente, outra praticamente. E ele flutuava entre nós, sem se comprometer de verdade com nenhuma. Aquilo me corroía. Eu comecei a questionar tudo. Nosso casamento, nossa história, o que ele sentia por mim, se era amor ou apenas hábito.
E o pior de tudo, comecei a duvidar de mim, do meu valor, da minha importância, da minha capacidade de ser amada. Depois da festa, não falei mais com Natália. Ela também não me procurou. Como se estivesse satisfeita com o que havia feito. Como se o jogo tivesse terminado. E ela tivesse vencido. Evitei os encontros da família dela, mesmo quando Lucas insistia. Disse que precisava de um tempo. E pela primeira vez, ele não discutiu. Só assentiu com a cabeça, como quem entende, mas não sabe o que dizer. O afastamento foi se tornando rotina. E aos poucos, algo dentro de mim começou a se reorganizar. Um silêncio diferente se instalou. Não aquele que dói, mas o que cura. Comecei a me ouvir, a prestar atenção em mim, no que eu gostava, no que eu queria. Comecei a sair sozinha, a retomar amizades antigas, a me lembrar de quem eu era antes de virar a esposa do Lucas. Uma noite, olhando para o teto do quarto, entendi que eu precisava fazer algo. Não podia continuar vivendo nessa sombra. Não podia mais aceitar que minha dor fosse invisível. No dia seguinte, chamei Lucas para conversar. E pela primeira vez em muito tempo, falei tudo. Sem gritar, sem dramatizar. Só falei. Sobre a festa. Sobre a humilhação. Sobre o silêncio dele. Sobre a dor de estar em um casamento onde eu era apenas coadjuvante. Ele ficou em choque. Disse que não fazia ideia de que eu me sentia assim. Que achava que eu estava sendo exagerada. Que nunca viu maldade na Natália. E aí eu vi. Ele realmente não via. Ou não queria ver. Porque encarar isso exigiria dele uma atitude que ele nunca teve. Foi ali que entendi. Não bastava ele me amar. Eu precisava ser respeitada. Precisava ser escolhida. Não só na teoria, mas na prática. E foi nesse momento que tomei minha decisão. Eu não ia mais tolerar isso. Nem dela, nem dele. E a partir dali, tudo começou a mudar. Durante muito tempo, eu cultivei o silêncio como forma de paz. Evitava brigas, engolia palavras, me convencia de que deixar pra lá era mais sábio. Mas aquela noite no salão, a humilhação pública, o olhar vazio do meu marido, os aplausos como punhais, me deixaram claro que o silêncio também pode ser uma prisão. E que, às vezes, é preciso gritar para sobreviver. Nos dias que seguiram ao meu desabafo com o Lucas, algo dentro de mim começou a se reconfigurar. Não de forma explosiva. Foi sutil. Quase imperceptível. Mas eu sentia. Era como se cada célula do meu corpo estivesse cansada de ser passiva, de se moldar para caber no espaço que me davam. Pela primeira vez eu queria mais. Queria tudo. E se isso significasse confronto, que fosse. Revivi cada detalhe da festa em pensamento. A forma como Natália se esquivou dos agradecimentos. O modo como me apagou da narrativa. Como se eu nunca tivesse existido. Mas o que mais doía não era o esquecimento em si. Era a intenção por trás. A frieza calculada. A certeza de que eu não reagiria. Que, como sempre, eu sorriria amarelo e continuaria me doando como se aquilo fosse amor. Decidi então conversar com minha mãe. Não era algo que costumava fazer com frequência. Nossa relação sempre foi carinhosa, mas distante. Ela nunca se metia na minha vida. E eu, orgulhosa, sempre preferi resolver tudo sozinha. Mas naquele domingo, fui até a casa dela com os olhos inchados de tanto revirar memórias. E quando ela abriu a porta, desabei no colo dela como uma criança que finalmente aceita que está ferida. Ficamos em silêncio por um tempo. Ela acariciava meu cabelo como fazia quando eu era pequena. Até que, com a voz firme e serena, disse: "Filha, o amor não é só presença. É postura. Quem te ama te defende. Quem te respeita te protege. Você não é louca. Você só está cansada de ser desvalorizada." Aquelas palavras foram como um golpe e um abraço ao mesmo tempo. Doeram, mas curaram. Era isso. Eu não estava louca, nem carente, nem insegura. Eu estava simplesmente exausta de lutar sozinha por um espaço que deveria ser meu por direito. Naquela noite, eu escrevi tudo o que queria dizer. Peguei papel e caneta. Sim, papel de verdade, porque eu precisava sentir cada palavra nas mãos. Escrevi para Lucas. Para Natália. Para mim mesma. Foram páginas e mais páginas. Rasguei algumas, reescrevi outras. Era como um exorcismo. Cada frase libertava um pedaço do nó que eu carregava no peito há anos. E então planejei o que seria o momento mais difícil de todos. O jantar. Convidei os dois. Disse que queria conversar. Lucas ficou apreensivo. Perguntou se estava tudo bem. Eu só disse: "Vai estar depois disso." Ele aceitou. E claro, ela também. Curiosa,
talvez desconfiada, mas com aquele mesmo ar de superioridade que sempre carregou, como se nada a atingisse, como se tudo estivesse sob controle. No dia do jantar, arrumei a mesa com o mesmo cuidado de sempre, mas dessa vez não era para agradar ninguém. Era para mim, para marcar um recomeço. Estava calma. Um tipo de calma que só vem quando a dor cansa de gritar e vira convicção. Quando os dois chegaram, fui direto ao ponto, sem rodeios. Olhei nos olhos da Natália e disse com firmeza: "Eu sei o que você fez. Sei que me apagou de propósito. Sei que transformou meu esforço em piada. E sei que contou com meu silêncio. Mas esse silêncio acabou." Ela riu, nervosa. Tentou desviar o assunto, brincar, dizer que eu estava exagerando. O termo preferido dos que não querem assumir culpa. Mas eu continuei. "Não estou aqui para discutir com você. Estou aqui para me libertar. Para te dizer que a partir de hoje você não pisa mais na minha casa sem convite. Que a sua amizade com o meu marido não justifica desrespeito. E que se ele não entender isso, o problema passa a ser dele também." Lucas tentou intervir. Disse que não era assim. Que eu estava distorcendo as coisas. Mas eu estava preparada. "Lucas, eu te amo. Mas amor não é licença para me abandonar emocionalmente. Eu te avisei várias vezes. Implorei por atenção. E você escolheu não ver. Agora quem escolhe sou eu. E eu escolho não me anular mais por ninguém." Foi a primeira vez que vi os dois em silêncio. Um silêncio real, pesado, desconfortável. Eles não tinham respostas. Porque pela primeira vez eu tinha virado a chave. Eu não estava pedindo nada. Não implorava por respeito. Eu exigia. E isso mudava tudo. O jantar terminou sem briga, mas também sem reconciliação. Eles foram embora em silêncio. E eu me sentei no sofá, respirei fundo e chorei. Mas dessa vez foi um choro diferente. Um choro de alívio, de libertação. Eu não sabia o que viria depois, se meu casamento resistiria, se a amizade deles mudaria. Mas naquele instante, eu tinha certeza de uma coisa. Eu nunca mais seria cúmplice da minha própria dor. Na manhã seguinte ao jantar, a casa parecia mais vazia do que nunca. Não fisicamente. Os móveis estavam no mesmo lugar, os quadros ainda na parede. O cheiro do café ainda preenchia o ar. Mas havia um silêncio que não vinha do ambiente. Vinha de mim. Um tipo de silêncio que não doía, mas também não confortava. Era um silêncio de transição. Lucas passou os primeiros dias andando em círculos, como se estivesse tentando entender o que tinha acontecido de fato. Às vezes me olhava como se esperasse que eu recuasse, como se esperasse que eu voltasse a ser a mulher que ele sempre conheceu, compreensiva, paciente, silenciosa. Mas não. Algo em mim tinha se rompido. Ou melhor, algo em mim tinha finalmente despertado. Ele tentou conversar, tentou justificar. Disse que nunca teve intenção de me ferir, que achava que eu e Natália se entendiam, que tudo era coisa de mulher. Eu ouvi. Pela última vez, ouvi tudo. E então disse: "A questão nunca foi ela, Lucas. Foi você. Foi sua ausência. Sua escolha em não escolher. Sua neutralidade que me matou aos poucos. Não houve briga, nem drama. Só uma pausa longa. E um silêncio sincero. Foi quando ele entendeu que eu estava falando sério. Natália não apareceu mais. Nem tentou se justificar. Nem mandou mensagem. Como se o papel dela na minha história tivesse terminado. E, de certo modo, terminou mesmo. Porque pela primeira vez, eu deixei de esperar algo dela. Deixei de tentar entender o que nunca fez sentido. A máscara da melhor amiga caiu. E por trás dela havia apenas alguém que precisava ser maior do que eu, mesmo que isso significasse me esmagar. Com ela fora do cenário, vi com clareza o quanto me anulava tentando competir numa corrida que só existia na minha cabeça. E o mais cruel, uma corrida onde ela nunca correu de igual para igual porque jogava com vantagem. A vantagem de ser vista como intocável, como eterna. Mas as máscaras dela caíram. E junto delas, caiu também a minha, a de esposa complacente, de mulher que aguenta tudo em nome do amor. E ali, nua emocionalmente, comecei a reconstruir a mim mesma. Escolhi dar um tempo. De tudo. De Lucas, da rotina, da culpa. Fui para casa da minha irmã por alguns dias. Levei apenas o essencial. Roupas, um caderno e o desejo de reencontro comigo mesma. Naqueles dias desliguei o celular. Andei pela praia. Escrevi cartas que nunca enviei. Chorei com filmes bobos. Ria de lembranças antigas. Foi ali que me fiz uma pergunta simples, mas poderosa.
Se eu pudesse recomeçar hoje, do zero, o que escolheria para mim? A resposta não veio de imediato, mas ela veio, e era clara. Escolheria respeito, paz, presença. E, principalmente, escolheria a mim. Quando voltei para casa, Lucas estava diferente. Cansado. Silencioso. Me esperava, mas sem pressa. Sentamos para conversar. Sem cobranças, sem pressão. Falei do que eu precisava. E ele, pela primeira vez, ouviu de verdade. Disse que queria tentar. Que queria reaprender a estar comigo. Mas eu fui clara. Não quero promessas. Quero atitudes. Quero espaço para decidir se ainda quero isso. E ele respeitou. A partir dali, começamos do zero. Não como casal, mas como indivíduos. Ele voltou para a casa dos pais por um tempo. Deixou que eu respirasse, que eu sentisse o peso real da liberdade. Não houve mágoas gritadas, só aceitação. E essa foi a parte mais difícil. Eu, por minha vez, comecei a fazer pequenas coisas por mim. Voltei a estudar. Fiz um curso de design floral, uma paixão antiga que deixei de lado por falta de tempo. Saía sozinha, sem medo do olhar alheio. Passei a me maquiar não para esconder olheiras, mas porque me fazia bem. Me olhava no espelho e dizia: "Você é suficiente." Os dias foram passando, e o peso foi saindo do peito. Ainda doía às vezes, principalmente à noite, quando a cama parecia grande demais. Mas era uma dor que vinha junto com a sensação de escolha. Eu escolhi, e isso mudava tudo. Teve um dia, especificamente, que marcou essa virada. Estava numa cafeteria, sozinha, lendo um livro. Quando olhei para fora, vi Natália passando na calçada do outro lado da rua. Ela me viu. E por um instante, hesitou, como se fosse atravessar. Mas não o fez. Desviou o olhar e continuou andando. Eu sorri. Não com ironia, mas com alívio. Porque percebi que já não doía mais. Que ela não tinha mais poder sobre mim. Que aquela versão minha que queria aprovação, que implorava por um espaço, havia ficado para trás. Aquele encontro mudo foi para mim o verdadeiro reencontro com a minha dignidade. E eu soube, naquele instante, que estava no caminho certo. Hoje, escrevendo tudo isso, entendo que durante muito tempo fui coadjuvante na minha própria história. Permiti que outras pessoas escrevessem os capítulos, decidissem o rumo, escolhessem os papéis. Fui figurante no casamento, na amizade, até na relação comigo mesma. Mas isso acabou. Hoje eu sou autora da minha vida. E escolho com quem quero dividir as páginas. Se será com Lucas ou não, ainda não sei. Estamos nos conhecendo de novo. E isso é justo, porque ninguém merece ficar onde não é visto, onde não é celebrado. Não sei como essa história termina. Talvez ela não termine. Talvez ela continue em outros caminhos, com outras pessoas. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Nunca mais vou me calar para caber na vida de alguém. Porque, enfim, entendi que meu valor não está no que os outros enxergam em mim, mas na forma como eu me enxergo. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, me vejo com clareza. E gosto do que vejo.